Eu anotei 13 insights que eu capturei no meu bate-papo, na minha entrevista com Frederico Rossi, e eu quero compartilhar com você agora. Como? Compartilhando a tela do meu iPad. Então, a partir de agora, você já está vendo o que eu anotei. Observe que ao todo foram 13 insights e agora a gente vai para o primeiro insight. Você precisa respeitar, falar a verdade e ser humilde. O que é que eu aprendo com isso aqui? Liderar não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Então, qual é a premissa que eu tenho que ter para errar o menos possível? Você precisa respeitar. Segundo, você precisa falar a verdade. E por fim, você precisa ser humilde. Você tendo essa premissa, você vai, de acordo ao que eu aprendi com o Fred, você vai acertar mais e você vai errar menos. Segundo insight, a humildade leva a gente em lugares fantásticos. Inclusive, isso é até um ensinamento bíblico. Se a gente quer ser grande, a gente precisa se fazer pequeno. Então, isso aqui é um lembrete que todo santo dia, eu, Neto, eu preciso ser uma pessoa humilde, eu preciso me comportar como uma pessoa humilde. Terceiro insight, faça com que todo mundo cresça junto. O que é que isso me ensina? Claro que a gente quer crescer, a gente quer aumentar o nosso salário, mas é importante que, ao você estar lidando com outras pessoas, é importante que você se preocupe e se ocupe em fazer com que essas pessoas cresçam junto com você. Quarto insight que eu adquiri conversando com Fred Rossi: trabalho é responsabilidade. Muita gente acha que, quando eu for um coordenador, quando eu for um gerente, quando eu for um diretor, eu vou ter um status, eu vou ser respeitado. Em momento nenhum da minha conversa com o Fred, ele usou a palavra status. Ele usou a palavra responsabilidade. Ele usou a palavra cuidado com, ou melhor, a expressão cuidado com pessoas. Então, o quarto insight que eu trago é: trabalho é responsabilidade. Quinto insight, busque ser feliz no seu trabalho. Por que que a gente vê tanto médico infeliz, empresário infeliz? Porque às vezes começaram naquela carreira por dinheiro. Então, independente do que você faz hoje, Fred me ensinou que você tem que procurar ser feliz naquela profissão, naquela ocupação. Caso você não esteja feliz, é recomendável que você procure alguma outra coisa que você se sinta feliz desempenhando aquilo. Caso contrário, você não vai durar muito tempo ali. Agora a gente vai para o sexto insight. Quando você se conecta com as pessoas, você cresce. Isso aqui ele falou assim, ó, cara, você quer crescer, aprenda com as pessoas. Um dos últimos insights, ele traz inclusive uma equação que resultado é igual a pessoas mais processos. Mas antes de eu chegar nesse último insight, a gente vai a gente vai repetir esse insight aqui, ó. Quando você se conecta com as pessoas, você cresce. E pelo que eu lembro do meu bate-papo com o Fred, essas pessoas podem ser liderados seus, podem ser pares, podem ser líderes seus. O importante é você se conectar com elas, se preocupar com elas, se interessar verdadeiramente por elas e ter aquela vontade de você crescer, mas fazer com que essas pessoas cresçam junto. E agora a gente passa para o sétimo insight, faça o que é certo. Aqui eu não tenho muito o que falar, fica aí a sua interpretação. Oitavo insight, ter mobilidade ajuda quem quer crescer. Fred já morou em várias cidades ao longo da vida dele e ele fala que
chegar numa posição de diretor, o que ajudou ele, um dos fatores, foi ele ter mobilidade. Exemplo, surgiu uma oportunidade em outro estado, em outra cidade, ele simplesmente se mudar para essa outra cidade, para esse outro estado, e na experiência de Fred, isso ajudou ele a alcançar os resultados que ele tem até aqui. E agora a gente passa para o nono insight. O resultado fala por si só. Uma frase de Fred que me chamou a atenção foi: cara, eu nunca precisei pedir um aumento, e eu falo isso com muita humildade. Ele disse isso. E como foi então que ele foi promovido ao longo da carreira dele? Como foi que ele foi reconhecido? Simplesmente os resultados eram o cartão de visita, o cartão de apresentação dele. Então ele nunca pediu aumento de salário, mas os resultados dele falavam por si só. E agora a gente passa para o décimo insight: use a reserva do seu tanque. E isso tem a ver com esse insight que está de azul aqui, ó. Se a sua meta é 1, não entregue 1, entregue 1.1, entregue 1.2, sempre faça a mais do que lhe é pedido. E por que que eu escrevo isso aqui de azul? Porque foi o que mais me é o que mais eu preciso executar durante a minha vida. Eu tenho uma meta de entregar 1. O meu resultado é 1. Eu não vou entregar 1. Eu vou entregar 1.1, eu vou entregar 1.2, e isso me chamou muita atenção. Então sempre entregue mais do que lhe é solicitado. Vamos para o penúltimo insight. Saber se comunicar em inglês é um diferencial competitivo. E aqui ele exalta que, principalmente se você trabalha ou quer trabalhar numa empresa multinacional, vão existir situações em que saber se comunicar em inglês é sim um diferencial competitivo. E aqui agora a gente passa para o último insight. Equação: pessoas mais processos é igual a resultados. E ele fala justamente nesse passo a passo. Primeiro, pessoas. Você cuida de pessoas, você se importa com as pessoas. Segundo, você tem que ter um processo para guiar essas pessoas. E, por fim, você vai ter um resultado específico. O que é que algumas pessoas se equivocam, fazem errado? Primeiro colocam o resultado na frente, depois os processos e, por fim, eu vou pensar em pessoas. Mas Fred diz que, cara, primeiro de tudo, pessoas. Passe a maior parte do seu tempo cuidando de pessoas. Segundo, tenha um processo claro, que vai ser o seu norte para você chegar no resultado desejado. Então, é isso. Eu concluo esse ensinamento aqui e eu desejo muito que você assista esse vídeo, reassista e, principalmente, use. Se você não usar esse conhecimento, você pode ter assistido os cortes, pode ter assistido em qualquer plataforma que seja. Você não vai ter resultado nenhum. Você precisa usar esse conhecimento. Então é isso. See you. Bye bye.